Olá, pessoal. Sou Rodrigo Marcos de Jesus, professor de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso, e estarei com vocês neste módulo 2, Freire e a Libertação, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais. Neste módulo, estudaremos o livro Pedagogia do Oprimido. Serão ao todo 4 aulas. Discutiremos o contexto do livro, analisaremos cada um dos seus capítulos e exporemos algumas críticas à obra. Nesta primeira aula, abordaremos o contexto histórico e teórico de Pedagogia do Oprimido, livro publicado em 1970. Esta é a principal obra de Paulo Freire e representa um marco no pensamento educacional, filosófico e social. Ao tratar do contexto histórico, apontaremos alguns elementos políticos, econômicos, sociais, culturais e educacionais dos finais dos anos 1960 e início dos anos 1970, além de indicarmos alguns aspectos biográficos relacionados às atividades do educador e filósofo brasileiro. Na discussão do contexto teórico, ressaltaremos a origem do livro, seus elementos textuais e algumas referências teóricas fundamentais com as quais Freire dialoga. Para que a aula possa transcorrer da maneira mais adequada e proveitosa, preparamos uma apresentação com tópicos, esquemas e textos curtos para auxiliar na exposição. Todo esse material estará disponível para você baixar, consultar e compartilhar. Aula 1, contextualização histórica e teórica. Contexto histórico. Comecemos abordando um pouco o contexto amplo no qual se insere a pedagogia do oprimido, destacando alguns elementos do contexto mundial, do contexto latino-americano e do contexto brasileiro. No contexto mundial, a gente pode destacar, então, a questão da Guerra Fria, como uma grande disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, que acabava, então, dividindo o mundo em dois grandes blocos de interesses. O bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, representado pela União Soviética. A partir dessa disputa ideológica, econômica, cultural, militar entre essas duas grandes superpotências, o mundo acabava então se dividindo e os atores sociais, de uma maneira ou de outra, acabavam sendo incorporados em algum dos blocos em disputa. Além da Guerra Fria, que foi também um elemento que contribuiu para justificar determinadas intervenções dos Estados Unidos na América Latina, tivemos como um evento muito importante, tanto para o pensamento e para os atores políticos latino-americanos, mas com repercussões também em outras partes do mundo, sobretudo na África, que foi a Revolução Cubana de 1959. A Revolução Cubana ajudou a forjar um determinado ideário de revolução e a busca por uma sociedade baseada em solidariedade e cooperação internacional. Além da Revolução Cubana e da Guerra Fria, cabe destacar ainda um fato importante ocorrido em Paris e que teve repercussões em outras partes do mundo, que foi o famoso Maio de 1968, que começou então como reivindicações estudantis críticas ao sistema educacional francês e que acabou se alastrando e fazendo uma crítica maior à cultura ocidental como um todo. E nessa crítica dos estudantes, houve então também uma articulação entre estudantes e trabalhadores, de modo que reivindicações trabalhistas e estudantis se articularam na busca por uma transformação das estruturas sociais e da cultura da época. É importante também destacar, ainda nesses anos, 1960, 1970, processos de descolonização na Ásia e na África. Nesses processos de descolonização, Paulo Freire também terá uma participação importante ali nas meados dos anos 70 e no início dos anos 80. No contexto latino-americano, convém destacar em termos políticos a questão, então, das ditaduras e guerrilhas na América Latina. Neste período, entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, teremos, então, um momento que é, ao mesmo tempo, de aprofundamento em discussões democráticas que acabam sendo sabotadas por golpes, por ditaduras militares.
O Brasil é um exemplo disso, em 1964, fato que levou, inclusive, à prisão e ao exílio de Paulo Freire. Mas toda a América Latina acabou caindo nas garras de ditaduras militares. A gente tem, só para se ter noção um pouco em termos de números, entre 1962 e 1966, foram em torno de 9 ditaduras militares que pipocaram pela América Latina. Além das ditaduras militares, um outro componente político muito importante foram as guerrilhas, tanto as guerrilhas no campo quanto as guerrilhas nas cidades. Guerrilhas que também acabavam se inspirando, de alguma maneira, no ideal revolucionário da Revolução Cubana e que tinham como um ícone, não só latino-americano, mas de repercussão mundial, a figura de um revolucionário como Che Guevara. No caso do Brasil, depois da ditadura militar, também tivemos guerrilhas no campo e na cidade. Podemos citar aqui dois ícones das guerrilhas, Carlos Lamarca e Carlos Marighella. Na economia, um aspecto importante a enfatizar neste momento são os processos, então, de modernização, urbanização e industrialização da sociedade latino-americana. Esse processo de modernização é uma modernização de caráter, então, capitalista, que acaba mudando a configuração espacial do continente latino-americano, e isso é muito visível em alguns países, como o nosso país, quando a gente tem, então, uma migração do campo para a cidade, um aumento da importância e um aumento populacional das cidades, criando grandes periferias nos centros urbanos, grandes periferias nas principais cidades do Brasil, e um processo crescente, então, de industrialização dos países, que era, no primeiro momento, uma industrialização planejada pelo Estado. Esse processo de industrialização, de urbanização e de modernização acaba, então, mudando a configuração da sociedade latino-americana, colocando grandes esperanças no processo de melhora do bem-estar social, mas também ocasionando grandes frustrações, dado que esse processo de constituição de um estado de bem-estar social não se verificou da maneira como se esperava. No campo econômico, é importante ainda a gente enfatizar uma determinada teoria, que foi a teoria da dependência, uma interpretação de economistas, sociólogos e outros cientistas sociais que estavam, então, analisando o processo de modernização, urbanização e industrialização das sociedades latino-americanas e destacaram que aquele processo de desenvolvimento pujante que vinha ali dos anos 30, 40 e 50, ele era um desenvolvimento que acabou não promovendo aquilo que se esperava dele, que era uma autonomia econômica, política e tecnológica da região. O que teóricos da chamada, então, teoria da dependência, suas distintas vertentes irão destacar, é que o que a gente tem na América Latina foi um desenvolvimento dependente. Há uma dependência, portanto, estrutural dos países subdesenvolvidos, de maneira que no mundo ocorre uma separação entre o centro e a periferia. E o nosso desenvolvimento, por mais que ele seja feito a partir de um processo de modernização, urbanização e industrialização forte, ele não promove aquilo que se esperava, que era uma autonomia política, um incremento tecnológico, de maneira que a gente pudesse formar nos países uma soberania tecnológica, científica, política e econômica. Em termos sociais, cabe destacar alguns grupos importantes na mobilização política e social do país, que são os trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade, os movimentos estudantis e os movimentos intelectuais. Trabalhadores, estudantes e intelectuais se engajam em distintas perspectivas, em distintos projetos de transformação social e de atuação política em toda a América Latina. Em termos educacionais, podemos destacar uma ampliação da oferta educacional, sobretudo do ensino básico, vários projetos de reformas educacionais, campanhas de alfabetização. No caso, no Brasil, cabe lembrar o Plano Nacional de Alfabetização, que era a proposta do governo João Goulart, que teria como base o famoso método Paulo Freire de alfabetização de adultos,
e que começaria a ser implantado em 1964 foi barrado quando da instauração da ditadura militar no Brasil. Além disso, há algumas críticas pedagógicas, sociológicas, filosóficas importantes que são feitas no campo das teorias educacionais, as críticas aos sistemas escolares, indicando que estes sistemas escolares, muitas das vezes, ao contrário do que se almejava, eles não promoviam, então, a autonomia e a superação de um estado social desigual, mas acabavam, então, se comprometendo em uma reprodução social. Além disso, há a emergência, então, de todo o vasto campo das teorias e das práticas pedagógicas pautadas pelo ideário da educação popular. Educação popular, entendido agora não só como uma massificação da alfabetização e dos rudimentos de educação para todas as camadas sociais, mas educação popular compreendida como uma educação que é feita do, para e com o povo, que envolve um processo de conscientização. De alguma maneira, então, a educação, no caso da educação popular, é um projeto que se liga a uma noção de emancipação social. No campo da cultura, cabe destacar alguns movimentos importantes na literatura, no cinema, na música e no teatro. No caso do Brasil, a MPB. No caso ainda do nosso país, podemos destacar o Cinema Novo, de Glauber Rocha, a literatura hispano-americana, que debate os temas da realidade social latino-americana. E no caso do teatro, uma menção especial precisa ser feita ao Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que vai ter uma ligação muito forte com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire e será um dos temas das nossas aulas subsequentes. Ainda, como último ponto a destacar do contexto histórico, a dimensão eclesial. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, toda a participação, sobretudo aqui destacando a participação da Igreja Católica nos processos de educação, cultura e de politização da sociedade. No campo eclesial, convém a gente enfatizar, então, dois movimentos importantes. O primeiro, o Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965 e promoveu um processo de modernização da Igreja Católica no mundo todo. Processo, então, que acabou fazendo com que o catolicismo se encontrasse com determinados aspectos da modernidade, seja na utilização das línguas vernáculas na liturgia, seja na incorporação de instrumentos científicos, históricos, sociológicos na interpretação dos textos bíblicos, seja no diálogo entre ciência e religião. Ainda no campo eclesial, no caso mais específico da América Latina, um outro movimento importante foi a Conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano, a CELAM, ocorrida em Medellín em 1968, e ali temos aquilo que a gente poderia dizer como uma primeira cristalização, uma primeira formalização daquilo que vai ser conhecido como cristianismo libertador, daquilo que vai ser desenvolvido enquanto uma teologia da libertação na América Latina nos anos 70, 80 e correndo então até os dias de hoje. Na Conferência do CELAM de 1968 é feito aquilo que é conhecido como um verdadeiro dístico da teologia da libertação, que é a opção preferencial pelos pobres, contra a pobreza. E nessa conferência a gente pode observar, quem tiver interesse em fazer uma análise histórica mais detalhada, influências do pensamento de Paulo Freire nas determinações do CELAM com relação à educação. Último ponto, ainda sobre o contexto eclesial, são as comunidades eclesiais de base, movimentos de cristãos que se reúnem em torno da leitura da Bíblia e começam a fazer uma leitura da Bíblia articulada com a sua realidade social e se organizam, então, em prol de reivindicações para a melhoria das suas circunstâncias. Esse grande movimento das comunidades eclesiais de base, que já vinha ali desde os anos 50, se desenvolve a partir das pastorais, corre nos anos 60, 70, e será um dos grandes movimentos, então, populares ocorridos na América Latina, sobretudo no Brasil, dos anos, então, 60, 70, 80. Para a gente poder sintetizar um pouco o contexto histórico, trago aqui uma citação
do livro A Educação Emancipatória, Ivan Illich, Paulo Freire, Ernesto Guevara e o Pensamento Latino-Americano, de Andrés Donoso Romo. Nessa citação, Romo acaba sintetizando alguns aspectos e linhas fundamentais desse contexto histórico dos anos, então, 1960, início dos anos 70, na América Latina. A vida dos latino-americanos no século XX foi repleta de restrições, problemas e crises. A fase inicial da industrialização e da urbanização, além dos problemas associados a esses dois processos, abalou todas as certezas culturais vigentes até então e abriu caminho para que o nacionalismo, em suas múltiplas variantes, ganhasse a consciência das pessoas. No plano econômico, no entanto, medidas que prometiam superar o desemprego e a fome surgiram uma atrás da outra e eram descartadas na sequência, provando que nenhuma delas conseguiria alcançar seus objetivos. Enquanto no plano político, as estratégias para conseguir uma convivência harmônica foram sucedidas por ditaduras e guerrilhas, que deixaram um longo rastro de sangue, uma série de expectativas frustradas e muitos problemas que prometiam solucionar permaneceram intactos. Temos aqui, então, em síntese, linhas fundamentais desse grande contexto histórico no qual se insere a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Agora, vamos destacar alguns elementos, então, mais biográficos de Paulo Freire. Os elementos biográficos que traremos aqui dizem respeito mais especificamente, então, aos anos de 1964 a 1970, período que abarca, então, o momento das experiências que constituem a pedagogia do oprimido e o momento também de escrita e publicação da obra. Nesse período, destaquemos, então, alguns pontos. Primeiro, a prisão de Paulo Freire no Brasil, quando da instauração da ditadura, quando do golpe militar, em março, abril de 1964. Freire fica preso durante alguns dias no Brasil e acaba, então, depois saindo para o exílio e vai percorrer alguns países da América Latina e também do mundo, posteriormente, ali nos anos 70, nos anos 80, que é quando ele retorna, então, ao Brasil. Após ser preso, solto e sair para o exílio, Paulo Freire passa primeiro pela Bolívia, mas fica ali em torno de 40 dias. Ele acaba, então, tendo uma passagem bastante curta na Bolívia e vai se fixar e desenvolver os seus trabalhos no Chile, sobretudo, no período, então, entre novembro de 1964 a abril de 1969. Nesse período chileno, é um momento muito importante em termos biográficos, porque é um momento em que Paulo Freire se engaja e tem a oportunidade de desenvolver um trabalho mais extenso em programas de alfabetização e educação de adultos. É um momento também em que a sociedade chilena vive um processo de democratização importante, com o governo de Eduardo Frei, que depois será sucedido pelo governo de Salvador Allende. Um momento de grande ebulição, de efervescência social, de experimentação também no campo educacional. O Paulo Freire vai trabalhar nesses programas de alfabetização e educação de adultos, sendo um assessor do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, o INDAP, do Ministério da Educação, e também como consultor do Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, ICIRA, sendo um profissional contratado ali pela Unesco para atuar neste programa. Nesse momento, então, Freire tem a oportunidade de aprofundar algumas das experiências que ele tinha desenvolvido no Brasil no final dos anos 40, nos anos 50 e naquele início dos anos 60. Depois desse período chileno, que será muito importante, a gente tem então uma passagem de Freire pelos Estados Unidos, em 1969, quando ele aceita um convite para ser professor na Universidade de Harvard para expor as suas ideias. Nesse momento em que Freire expõe as suas ideias nos Estados Unidos, ele tem também a oportunidade de aprofundar outros aspectos e retomar algumas noções dos seus trabalhos desenvolvidos no Brasil e no Chile. Isso será depois publicado em obras nos anos 70. Nesse momento, então,
o momento chileno e o momento nos Estados Unidos, a gente pode identificar também algo importante em termos de escrita e de divulgação das ideias de Paulo Freire, que é a sua preocupação em mostrar que aquilo que ele estava desenvolvendo no Chile, que aquilo que ele tinha desenvolvido no Brasil não era apenas um método de alfabetização, mas uma reflexão sobre a educação de um modo geral. Então, a gente pode tomar esse momento do período chileno, do período então dos Estados Unidos, como momentos importantes para que Freire mostre e elabore, reelabore as suas ideias a partir de novas experiências que teve, sobretudo, no Chile, e mostra, então, que aquilo que ele propunha, desde o início, não era apenas uma questão de método, mas era, sobretudo, uma reflexão filosófica, pedagógica sobre a educação como um todo. Freire, depois, nos anos 70, vai para a Suíça. O período que ele fica na Suíça, então, vai de 1970 até o seu retorno no Brasil, em 1980. E neste período ele trabalha como consultor de educação do Conselho Mundial de Igrejas. É o momento em que Freire vai percorrer o mundo inteiro, praticamente, e desenvolver trabalhos na África, sobretudo, que serão muito importantes e dos quais a gente vai ter algumas obras significativas ali do final dos anos 70, do início dos anos 80, tratando deste momento. Para a gente poder agora começar a adentrar na pedagogia do oprimido, nos seus aspectos, então, teóricos, na sua estrutura, nos seus diálogos, é importante que antes destaquemos alguns elementos bibliográficos para situarmos melhor a pedagogia do oprimido dentro da produção teórica freiriana. Então, A Pedagogia do Oprimido é um livro escrito entre 1967 e 1968, publicado em 1970, com a primeira edição em inglês. Só vai ser publicado no Brasil alguns anos depois. A Pedagogia do Oprimido tem como um livro que a antecede e que é muito importante para a primeira divulgação das ideias de Freire de maneira mais sistematizada, o livro Educação como Prática da Liberdade, de 1967. Educação como Prática da Liberdade, de 1967, é uma reelaboração de um livro anterior do Freire, que foi a sua tese de doutorado, Educação e Atualidade Brasileira, escrita ainda no final dos anos 50. Mas, quando a Educação como Prática da Liberdade é escrita a partir, então, da retomada daquela sua obra inicial, Freire já passou, então, por experiências como a ditadura no Brasil e por alguns trabalhos, então, que foram desenvolvidos no Chile. A Educação como Prática da Liberdade, portanto, é a primeira sistematização das ideias de Paulo Freire e é um livro que condensa um primeiro momento da reflexão freiriana. Pedagogia do Oprimido, que é escrita entre 67 e 68, já mostra um outro desenvolvimento das suas ideias, que parte, então, de um certo núcleo comum, mas que apresenta várias novidades. Pedagogia do Oprimido, então, que é considerada a principal obra de Paulo Freire, pode ser compreendida a partir também de um conjunto de outros escritos que são produzidos mais ou menos na mesma época. Cabe, então, destacar, dentre estes escritos, a obra Extensão ou Comunicação, que é também de 1968 e expressa todo um trabalho de Freire com os projetos de reforma agrária no Chile, e a obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, que foi publicada na segunda metade dos anos 70, mas reúne, então, escritos que foram produzidos entre 1968 e 1974. Dentre estes escritos, eu destacaria, então, alguns que dialogam de maneira muito próxima com o período em que Freire, então, escrevia a Pedagogia do Oprimido. Cabe, então, dentro da obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, que reúne essa série de textos produzidos entre 1968 e 74, indicar para quem quiser aprofundar o diálogo e a investigação sobre a pedagogia do oprimido os seguintes textos: Considerações em torno do ato de estudar,
que é de 1968. Alfabetização de adultos, crítica de sua visão ingênua, compreensão de sua visão crítica, que é de 1968. O texto Os Camponeses e seus textos de leitura, também de 68. Ação cultural e reforma agrária, mais um texto de 1968. E, por último, o texto O papel do trabalhador social no processo de mudança, também de 1968. Apenas pelas datas das publicações, a gente já percebe que o período chileno de Freire foi um período muito produtivo em termos não só do trabalho com as populações chilenas no campo, sobretudo, mas também foi um período muito produtivo para sua elaboração intelectual, tendo uma grande quantidade de textos sendo escritos e que posteriormente serão publicados ali no final dos anos 60, no início dos anos 70. Então fica a dica para quem quiser estudar um pouco mais sobre a pedagogia do oprimido, para investigar alguns elementos que, por vezes, aparecem na pedagogia do oprimido, mas são melhor desenvolvidos em outros textos, vale a pena então conferir Extensão à Comunicação e o livro Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características gerais do pensamento de Freire e que ajudam a gente a fazer uma entrada um pouco mais preparada na leitura da pedagogia do oprimido. Destacaremos alguns pontos. Primeiro, a linguagem relacional e dialética. Quando a gente começa a ler o Paulo Freire, talvez algumas das dificuldades que as pessoas possam encontrar é que o pensamento freiriano, isso sobretudo na pedagogia do oprimido, é um pensamento que não apresenta uma marca de linearidade, mas apresenta, então, um desenvolvimento relacional e dialético. Isso quer dizer o quê? Freire trabalha, então, quando apresenta um determinado conceito, a partir de relações entre conceitos. Então, quando a gente vê um conceito em Freire, como, por exemplo, o conceito de educação bancária, muito conhecido e muito importante, para compreendê-lo bem, é preciso relacioná-lo com o seu conceito antagônico, que é o conceito de educação problematizadora. Quando a gente detecta em Freire a noção de opressor, é preciso compreender, então, a sua noção de oprimido e a relação entre essas duas noções. Essa é uma marca do pensamento freiriano que se desenvolve, então, a partir de uma linguagem, de uma reflexão de corte dialético, ou seja, uma reflexão que prioriza a investigação das contradições e das relações. Um outro elemento importante é que o pensamento de Freire é um pensamento contextualizado. Isso quer dizer que as suas obras estão marcadas, encharcadas, como ele vai dizer em outros textos, de história, das histórias que ele vivenciou. São textos, então, que trazem a marca do seu tempo. Porém, ao trazer a marca do seu tempo, não são textos que se deixam fixar apenas por aquele momento, de modo que se tornariam obsoletos. Muito pelo contrário, é justamente essa imersão no contexto, essa investigação dos elementos do seu tempo que permitem que o pensamento de Freire e os seus textos tenham, então, a capacidade de serem localizados, pois a gente pode identificar vários elementos das suas marcas históricas e geográficas, ou seja, dos tempos e dos lugares por os quais Freire passou e por onde viveu, por onde trabalhou, mas também apresentam essas suas reflexões, os seus textos, a marca da universalidade, ou seja, trabalham com determinadas concepções que podem ser ressignificadas, retrabalhadas em contextos distintos daqueles nos quais os textos foram escritos. Por isso, então, o pensamento de Freire, como um pensamento potente, é um pensamento que é marcado, então, pelo contexto, pelo local, mas também pela sua capacidade de universalização, de dizer para outros momentos, para outros contextos. Uma outra marca significativa do pensamento freiriano é a sua capacidade sintética. Freire sintetiza diferentes tradições filosóficas,
Percebemos isso desde as suas primeiras obras, quando ele acaba, então, relacionando o pensamento nacional desenvolvimentista do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, com o pensamento cristão progressista. E a gente percebe isso também nas suas obras dos anos 60, 70, 80, 90. A gente vai ter oportunidade de, mais à frente, trabalhar com um esquema que destaca alguns desses diálogos teóricos que o Freire estabelece, de maneira que a pedagogia do oprimido, para ser bem compreendida, precisa levar em consideração também a síntese, melhor dizendo, que o Freire elabora e os diálogos que ele estabelece. Além disso, uma outra dimensão importante para entender de maneira mais aprofundada o pensamento de Freire é perceber que ele é um pensamento que apresenta fases diferentes de elaboração, mas que mantém um núcleo básico comum de problemas, de questões e de posições. Freire, então, se a gente pega o Freire daquele primeiro momento do seu texto, então, mais conhecido inicialmente, que foi Educação como Prática da Liberdade, e o Freire de Pedagogia do Oprimido, vamos notar ali um certo desenvolvimento nas suas ideias, que passam, então, de uma reflexão em torno da ideia fundamental de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento do ponto de vista econômico, cultural, pedagógico, para a ideia de libertação. Nesse sentido, obras como Educação e Atualidade Brasileira, que é de 1959, e Educação como Prática da Liberdade, que é escrita em 1965 e publicada em 1967, trazem a marca, então, no pensamento de Freire, que dialoga com aqueles autores e com aquelas perspectivas que colocavam como carro-chefe da reflexão a ideia de um desenvolvimento nacional. Que seria marcado não só por melhoras do ponto de vista econômico, social, material, mas também desenvolvimento que marcasse uma viragem na mentalidade, no caso da mentalidade brasileira, da passagem de uma mentalidade autoritária para uma mentalidade democrática. Nesse momento, então, em que Freire coloca como ponto fundamental da sua reflexão, que traz no seu diálogo os autores que trabalham com a noção de desenvolvimento, a gente tem essas obras, Educação e Atualidade Brasileira e Educação com Prática da Liberdade, que expressam essa perspectiva. Já em Pedagogia do Oprimido, a noção de desenvolvimento já é retrabalhada, e já não é ela o grande carro-chefe da reflexão, mas sim a noção de libertação. Tanto que Freire vai trabalhar esta noção fundamental de libertação logo no início de Pedagogia do Oprimido, no capítulo 1, como teremos oportunidade de ver na aula seguinte. Agora, vamos destacar alguns elementos, alguns aspectos textuais e editoriais da Pedagogia do Oprimido. Estes são aspectos importantes para a gente entender algumas questões e alguns problemas que aparecem, então, nas edições que temos da obra e que valeria a pena ser melhor investigados em pesquisas futuras. Um primeiro ponto, ausência de um quadro comparativo. Que quadro comparativo é esse? É um quadro que comparava, então, as teorias da ação revolucionária e da ação repressora. Quando se pega o manuscrito da Pedagogia do Oprimido, se detecta que no capítulo 4, Freire apresentava um esquema, que era esse esquema comparativo entre a teoria da ação revolucionária e a teoria da ação repressora, no capítulo 4, e este esquema simplesmente não aparece nas edições brasileiras, em nenhuma edição, pelo menos até agora. Mas este esquema que reunia e resumia toda a teoria da ação dialógica e antidialógica em Freire aparece em algumas traduções. Curiosamente, não aparece nas edições brasileiras. Mas no caderno pedagógico que preparamos especialmente para este módulo 2,
do nosso curso, vocês vão encontrar ali tanto o próprio esquema manuscrito de Freire, quanto também uma organização gráfica deste esquema para poder identificar melhor ali o que Freire compreendia então como as dimensões da teoria da ação revolucionária e da ação repressora. Então convido vocês a olharem o caderno pedagógico do nosso curso para verem ali esse esquema que não aparece nas edições que temos de Pedagogia do Oprimido. Além disso, há uma ausência de índices remissivos, tanto onomástico quanto de assuntos, o que dificulta, às vezes, para quem quer fazer uma análise mais detida da obra, a investigação sobre quais são os autores e quais são os temas, uma relação mais sistematizada de autores e temas que são trabalhados na Pedagogia do Oprimido. Nesse sentido, falta também uma relação bibliográfica final. Freire vai dando todas as referências, mas nas edições que temos, pelo menos em português, pelo menos as edições que temos aqui no Brasil, não há uma relação bibliográfica final, de modo que se eu quiser investigar quais são os textos que o Freire utilizou para desenvolver as suas ideias, eu tenho que ir pincelando um por um, página por página. Então, alguns instrumentos muito básicos que ajudariam numa investigação mais detida, mais analítica da pedagogia do oprimido, ainda faltam nas edições que temos. Além disso, há algumas questões relacionadas à tradução. Algumas passagens são omitidas em traduções, por exemplo, como uma tradução em inglês feita nos anos 70, que exclui as passagens e que Freire fala sobre a cultura do silêncio. Ainda que, nesta mesma tradução dos anos 70, que recebeu um prefácio de Richard Shaw, um importante teólogo da época, no prefácio no qual Shaw fala justamente da cultura do silêncio, mas as passagens relacionadas à cultura do silêncio, tal como Freire trabalha na Pedagogia do Oprimido, não aparecem nessa tradução inglesa. Então, não temos apenas problemas editoriais com relação às edições produzidas no Brasil, mas temos também problemas editoriais com relação às traduções da Pedagogia do Oprimido. Isso quer dizer que inexiste uma edição crítica da Pedagogia do Oprimido. Infelizmente, apesar de ser uma obra fundamental, um verdadeiro clássico do pensamento educacional, filosófico e social, ainda carece a Pedagogia do Oprimido de uma edição crítica que pudesse fazer, então, a comparação das várias edições e corrigir alguns lapsos. Seja esse lapso, por exemplo, a ausência do quadro comparativo que indicamos e que aparece no manuscrito da Pedagogia do Oprimido e em algumas traduções, seja os lapsos relacionados, então, a problemas de tradução que cortam determinadas passagens, além, claro, de uma edição crítica que poderia trazer instrumentos importantes, como os índices e bibliografia. No caso de Freire, ainda temos alguns problemas com relação a outras obras, né, que são de transcrições e distorções. Né? Há vários textos de Freire que são, por exemplo, transcrições de gravações e que, às vezes, não passaram por uma determinada revisão do ponto de vista, então, da transcrição e revisão conceitual. E isso ocasiona algumas distorções em determinadas obras. E temos também uma outra questão, que são os títulos diferentes para o mesmo conteúdo de obras. Nem sempre as reedições sinalizam adequadamente a mudança de títulos. E aí você imagina que está se deparando com um título novo, sendo que, na verdade, era uma obra que apenas teve uma modificação do seu título, mas manteve um conteúdo anterior. Então, a gente está destacando estes elementos textuais e editoriais com relação à pedagogia do oprimido e pincelando de algumas outras obras de Paulo Freire, para chamar a atenção da necessidade de tomarmos, enquanto cultura brasileira, o melhor cuidado com a própria produção cultural e intelectual brasileira. Quem sabe, fica aí a dica, de promover uma edição crítica da pedagogia do oprimido, algo necessário. Bem, entrando agora um pouco mais
na pedagogia do oprimido, de como ela foi escrita, de quais são os diálogos que estão ali permeando a pedagogia do oprimido, a gente vai destacar alguns pontos. E comecemos, então, o destaque sobre o processo de escrita da própria pedagogia do oprimido. Para isso, vamos ler aqui uma pequena passagem retirada da obra Pedagogia da Esperança, que é um texto lá dos anos 1990, em que Freire faz, então, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Quem tiver a oportunidade, então, de ler a pedagogia do oprimido junto com a pedagogia da esperança, vai poder fazer uma imersão, no caso da pedagogia da esperança, sobre o contexto do livro, como o livro foi escrito, como ele foi divulgado, como ele foi publicado, as repercussões que teve. E essa leitura conjunta da pedagogia do oprimido com a pedagogia da esperança ajuda, então, a esclarecer alguns conceitos e algumas noções que são trabalhadas na pedagogia do oprimido. Vale a pena fazer essa leitura comparativa. Aqui, vamos apenas destacar a questão da escrita. Diz Freire: comecei a escrever fichas a que ia dando, em função do conteúdo de cada uma, um certo título ao mesmo tempo em que as numerava. Andava sempre com pedaços de papel nos bolsos, quando não com um pequeno bloco de notas. Se uma ideia me ocorria, não importava onde eu estivesse, no ônibus, na rua, num restaurante, sozinho ou acompanhado, registrava a ideia. Às vezes, era uma pura frase. Passei a trabalhar ideias, desgarrando-as também das leituras que fazia. Havia ocasiões em que uma afirmação do autor, da autora que estava lendo, gerava em mim um quase alvoroço intelectual. Provocava em mim uma série de reflexões que jamais possivelmente tinham sido objeto da preocupação do autor ou autora do livro que estava lendo. Em outros momentos, a afirmação deste ou daquele autor me levava a reflexões dentro do campo mesmo em que o autor ou a autora se situava, mas reforçava alguma posição minha, que passava a ver mais clara. Em muitos momentos, o registro que me desafiava e sobre que escrevia em fichas eram afirmações ou dúvidas, ora dos camponeses que entrevistava e a quem ouvia debatendo codificações no círculo de cultura, ora de técnicos agrícolas, agrônomos ou outros educadores com quem me encontrava assiduamente em seminário de formação. Então, aqui a gente tem alguns elementos dados pelo próprio autor que são importantes para fazer uma leitura mais aprofundada da pedagogia do oprimido. Né? Como é esse processo, então, de escrita? É uma escrita que é feita a partir de determinados fragmentos, anotações que depois foram rearranjadas, organizadas, sistematizadas. Essas anotações, então, elas são feitas a partir de reflexões, ideias próprias que o Freire vai elaborando, mas também retiradas de leituras que ele fazia, leituras, como destaca aqui o texto, que às vezes estavam dentro do mesmo campo de reflexão do autor que estava sendo estudado, às vezes eram afirmações que eram fora do campo de estudo daquele autor, mas que acabavam se encaixando com algumas das ideias que o Freire, então, elaborava. Mas não só as leituras foram importantes, mas também as experiências educacionais, os diálogos, não só com educadores, mas, sobretudo, com educandos. Por isso, a gente vai encontrar na pedagogia do oprimido, em um momento ou em outro, notas de pé de página ou no corpo do texto, passagens em que Freire faz referências a diálogos que teve com camponeses, que teve, então, com as pessoas com as quais trabalhava, e como que esses diálogos ajudaram, então, a repensar e a aprofundar determinadas noções da sua própria obra. Valeria a pena, então, ficar muito atento, quando você estiver lendo a Pedagogia do Oprimido, a essas passagens, que fazem, que transcrevem, por vezes, diálogos, às vezes até longos, entre Freire e determinados camponeses, entre Freire e pessoas com as quais ele trabalhava. Então, não apenas a leitura é fundamental
para a gente poder entender os diálogos que o Freire tece dentro da pedagogia do oprimido, mas também o conhecimento dessas experiências, então, que o Freire toma como oportunidades para aprofundar e investigar melhor uma determinada noção e até mesmo revê-la quando necessário. E agora a gente vai falar um pouco da circulação da pedagogia do oprimido no Brasil, para entender como que se deu a dinâmica, então, não só da produção, mas também da divulgação das ideias de Freire, sobretudo no início. E nesse contexto, no caso do contexto brasileiro, que era um contexto marcado pela ditadura no seu momento mais duro. Citando Freire, também a partir de um trecho da Pedagogia da Esperança. Remeti o texto da Pedagogia do Oprimido nos fins de 1970 para Fernando Gasparian, quando o livro já tinha sua primeira edição em inglês ou nos começos de 1971. Sua publicação aqui, sua primeira impressão, só foi possível em 1975. Enquanto isso, um sem número de brasileiras e brasileiros o liam em edições estrangeiras que chegavam aqui por golpes de astúcia e de coragem. Conheci, nessa época, uma jovem freira norte-americana que trabalhava no Nordeste e que me disse ter entrado algumas vezes no Brasil, no regresso de suas viagens aos Estados Unidos, com alguns exemplares da Pedagogia do Oprimido, sobre cuja capa original ela punha capas de livros religiosos. Desta forma, amigos seus, que trabalhavam em periferias de cidades nordestinas, puderam ler o livro e discuti-lo antes mesmo de sua publicação em português. Aqui, então, a gente já tem um elemento importante para entender um pouco da circulação da pedagogia do oprimido e das ideias de Freire no contexto do Brasil sob ditadura. Fernando Gasparian era o editor da editora Paz e Terra, que até hoje publica, então, as obras, a boa parte das obras de Paulo Freire, em especial a Pedagogia do Oprimido. Fernando Gasparian recebe esse texto em 1970 ou 1971, mas então não pode publicá-lo, porque justamente o Brasil vivia o período mais cruento da ditadura militar. Contudo, as ideias e mesmo a obra começou a circular de maneira clandestina no país, a partir então dessa inserção do texto no Brasil, a partir das traduções que eram feitas então, seja nos Estados Unidos, ou às vezes até mesmo há relatos de traduções também em espanhol que acabaram chegando por aqui. E a maneira como isso era feito, né? Você tinha que esconder, porque Freire não era um nome bem visto pela ditadura brasileira. Afinal, foi encarcerado e perseguido por esta ditadura. Então, como relata aqui no caso com relação a o que fez essa freira norte-americana, você tinha que encapar o livro com com a capa de uma outra obra que não geraria suspeita pela ditadura, então com uma capa de obras religiosas. Isso dá um pouco a noção de como que era o momento também da censura no Brasil nesse início dos anos 1970. Tratemos agora do contexto teórico da pedagogia do oprimido, indicando as principais referências que Freire mobiliza para produzir a sua obra. No esquema que vocês estão enxergando, a gente destaca ali, então, 6 grandes diálogos de autores e de correntes teóricas. Poderíamos desdobrar essas referências em indicações, mas para efeitos didáticos, como é a proposta do nosso curso, vamos dar destaques a algumas delas e que são referências fundamentais. Um primeiro destaque é feito com relação ao cristianismo progressista. A marca cristã no pensamento de Paulo Freire é algo que permanece. Na pedagogia do oprimido, aquelas referências ao personalismo, existencialismo cristãos, uma influência também da teologia política e da teologia da esperança, correntes teológicas importantes naqueles anos 60, nos anos 70, são influências marcantes no pensamento de Freire. Influências que estão desde a sua primeira obra, Educação e Atualidade Brasileira, lá no final dos anos 50, que estão presentes em Educação como Prática da Liberdade, a obra que divulgou de maneira inicial a reflexão freiriana e permanecem também na pedagogia do oprimido.
A influência, então, do existencialismo, do personalismo, de uma certa teologia no pensamento de Freire, que a gente poderia resumir nessa categoria de um cristianismo progressista, ou seja, um cristianismo que dialoga com as questões da modernidade e que tem como característica um engajamento na transformação social, é presente na pedagogia do oprimido quando a gente analisa a concepção antropológica e o compromisso social da obra. Além disso, um outro autor muito importante para Freire ao longo de toda a sua obra, sobretudo no primeiro momento na Educação como Prática da Liberdade, e que aparece também em momentos fundamentais aqui na pedagogia do oprimido, é Álvaro Vieira Pinto, filósofo brasileiro que integrava então o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que também sofrerá perseguição e exílio, trabalhará com Freire no Chile e que vai desenvolver algumas categorias que serão então apropriadas por Paulo Freire e trabalhadas do ponto de vista pedagógico. Álvaro Vieira Pinto, portanto, apresenta na sua formulação, sobretudo em obras como Consciência e Realidade Nacional e Ciência e Existência, dois textos que são citados em Pedagogia do Oprimido, as noções de consciência ingênua, consciência crítica, inédito viável. Essas noções, que são noções estruturais do pensamento de Paulo Freire, recebem uma primeira formulação em Álvaro Vieira Pinto e são apropriadas pelo educador e filósofo brasileiro na sua obra fundamental. Além do cristianismo progressista de Álvaro Vieira Pinto, podemos então destacar alguns diálogos novos que o Freire estabelece a partir da pedagogia do oprimido ou que se aprofundam muito. Um exemplo desse diálogo ou desses diálogos são então as reflexões que Freire traz a partir de Erich Fromm e da psicanálise humanista que este autor desenvolve. Então, quando Freire vai debater os aspectos psicológicos da opressão, a gente vai identificar uma presença marcante do pensamento de Erich Fromm. Destacaremos mais à frente algumas noções fundamentais do pensamento de Fromm que Freire retomará, sobretudo no primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido. Além de Erich Fromm, destaquemos ainda um outro autor, que no caso é Hegel, e a reflexão dialética que Hegel, este filósofo idealista alemão do século XIX, desenvolve em torno da conhecida dialética do senhor e do escravo. Na Pedagogia do Oprimido, no capítulo 1, quando Freire vai apresentar a justificativa da pedagogia do oprimido e analisar as relações entre opressor e oprimido, ele faz uso da dialética hegeliana, naquilo que é conhecido então como a dialética do senhor e do escravo, para tratar das relações entre oprimido e opressor e dos problemas de reconhecimento do outro que são envolvidos então na relação entre opressor e oprimido e quando se tem uma estrutura de dominação. Uma outra corrente filosófica importante com a qual Freire dialoga e que já tem alguns elementos nas suas obras iniciais é a fenomenologia. Mas aqui na Pedagogia do Oprimido, as citações a autores dessa corrente é muito maior. E Freire apresenta de maneira explícita a noção de intencionalidade da consciência, noção fundamental que será uma das bases da sua compreensão epistemológica e que vai ser muito trabalhada, sobretudo no capítulo 2 e no capítulo 3, quando Freire vai defender, então, a educação problematizadora e apresentar a sua metodologia de investigação temática. Dentre os autores da fenomenologia que aparece, podemos citar então Russell, Jaspers e Sartre. E na Pedagogia do Oprimido, uma novidade que se apresenta no pensamento do Paulo Freire, que não era presente nas suas obras iniciais, é o diálogo com o marxismo. E aí Freire tece e cita vários autores marxistas ao longo da Pedagogia do Oprimido. Marx, Rosa Luxemburgo, Lukács, Fanon, Guevara, Goldman. Então ele faz citações e referências a teóricos e a líderes revolucionários, então, que estão dentro do campo do marxismo. E o marxismo será importante para Freire na Pedagogia do Oprimido para
conferir a ele uma análise mais acurada da sociedade e da economia, e também para corrigir alguns aspectos da dialética idealista hegeliana, da qual Freire se apropria e que é retrabalhada dentro do marxismo, chamando a atenção para os elementos estruturais referidos, então, à produção da consciência. Além da noção de dialética, da análise socioeconômica, a noção de praxis, fundamental no marxismo, vai ser também apropriada por Freire na pedagogia do oprimido. Vamos destacar agora, então, alguns trechos de 3 autores. Comecemos, então, com Erich Fromm. Erich Fromm apresenta, então, no seu livro O Coração do Homem, que é uma obra citada e referendada por Freire, tanto na Pedagogia do Oprimido quanto em outras obras do autor. Fromm trabalha noções que vão ser centrais no pensamento freiriano, quando Freire for discutir, então, a relação entre opressor e oprimido e caracterizar as categorias de opressor e oprimido. Essas noções fundamentais são as noções de necrofilia e biofilia. Vamos trazer aqui um trecho de um artigo de Paulo Carbonari, onde ele apresenta a noção de necrofilia, a repercussão ética, política e educacional dessa noção, comparando, então, Paulo Freire e Erich Fromm. No trecho em tela, temos o destaque e uma bela síntese da noção de necrofilia em Fromm e do seu correlato à noção de biofilia, ou melhor dizendo, a sua contraposição da necrofilia, que é a noção de biofilia. Para Fromm, a distinção mais fundamental entre os seres humanos, tanto no campo psicológico quanto moral, é a que separa os que amam a morte e os que amam a vida, os necrófilos e os biófilos. Ressalva ele que não necessariamente uma pessoa é totalmente uma coisa ou outra, estando presentes ambas como tendências e, em muitas, precisa-se identificar qual delas é a mais forte. Chama aquelas consagradas totalmente à morte de insanas. A necrofilia é um modo de vida, mais do que uma ação transitória. Em geral, o necrófilo se faz passar por construtor, salvador, protetor, pai, um líder que eleva a nação. Sendo assim, por um bom tempo, haverá complacência com ele. As outras características são que um indivíduo necrófilo ama tudo que não cresce, tudo que é mecânico. Tem o desejo de transformar o orgânico em inorgânico, ao modo de que todas as pessoas vivas fossem coisas. Sentimentos e pensamentos vivos são transformados em coisas, das quais quer se apropriar. Reforça a memória em vez de experiência, o ter em vez de ser, gosta de controle. Contudo, teme profundamente a vida, visto que a vida é desordenada e incontrolável. A orientação oposta à necrófila é chamada por Fromm de biófila. Sua essência é o amor à vida. A pessoa biófila é atraída pelo processo da vida e do crescimento em todas as esferas. Ama a aventura de viver mais do que a certeza. Desfruta a vida em todas as suas manifestações. A perspectiva da vida aponta no sentido de que a vida é desenvolvimento estruturado, mas que, por sua natureza, não está sujeita a um controle ou previsão rigorosos. A vida não é abstração, é vida individual. As noções, então, de necrofilia e biofilia serão apropriadas e trabalhadas por Freire no capítulo 1 da Pedagogia do Oprimido, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Fica, então, aqui a dica e uma pequena definição sobre necrofilia e biofilia em Erich Fromm, para que a gente, quando for investigar o primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, já possamos, então, estar ali antenados, entendendo bem de onde Freire está extraindo essas noções para caracterizar o que ele vai chamar, então, de opressor e de oprimido. Passemos agora a um segundo autor importante com o qual Freire dialoga, que é Frantz Fanon. Frantz Fanon tem uma presença importante no pensamento de Paulo Freire. Uma primeira referência a ele já aparece em
educação como prática da liberdade. Mas ali não há uma apropriação mais aprofundada das noções de Fanon e da investigação que Fanon faz com relação, então, aos aspectos psicológicos e aos aspectos estruturais da opressão. Aqui vamos destacar um trecho de Vinícius de Lima no livro Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização, onde Vinícius Lima apresenta uma excelente síntese dos principais aspectos da presença de Fanon no pensamento de Freire, que engloba tanto a pedagogia do oprimido quanto outras obras subsequentes. Primeiro, Freire reconhece indiretamente a influência de Fanon na própria dedicatória de sua obra maior. A pedagogia do oprimido é dedicada aos esfarrapados no mundo, que faz então uma alusão aos condenados da terra, livro título de Franz Fanon, que será abundantemente citado por Freire em Pedagogia do Oprimido e em outras obras subsequentes. Segundo, reconhece com emoção sua alegria ao reler a Pedagogia do Oprimido anos depois de escrevê-lo e verificar que suas constatações sobre o comportamento dos oprimidos colonizados eram compartilhadas por Fanon e Memmi. Memmi é Albert Memmi, outro autor importante que Freire também faz menção e utiliza na Pedagogia do Oprimido e que muitas das vezes aparece junto com as reflexões de Fanon nos escritos freirianos. Terceiro, Freire e Fanon identificam a mesma necessidade de elevação do pensamento, conscientização dos oprimidos, como passo indispensável para uma postura de autorreflexão que os torne responsáveis pela condução do seu próprio destino. Quarto, assim como Fanon, Freire constata que o oprimido aprende a ser violento como vítima da violência do opressor. Isto dá origem a uma ambiguidade existencial que, dentre outras consequências, provoca atos de violência horizontal. Então, na pedagogia do oprimido, isso vai estar muito explícito no primeiro capítulo. Temos, então, essa reflexão de Freire, quando ele vai indicar que a origem da violência na relação entre opressores e oprimidos e a origem do que ele vai chamar de violência horizontal, que Fanon também vai trabalhar como violência horizontal, ou seja, a violência que ocorre entre os oprimidos, tem a sua origem na violência inicial do opressor, que é aquele, então, que é aquela violência que constitui a estrutura de dominação. E quinto, Freire incorpora em diferentes dimensões de seu pensamento a interpretação de que os opressores vivem, habitam, se introjetam nos modos de ser e de pensar dos oprimidos. Essa introjeção se manifesta na violência horizontal, na tentativa da educação colonial de desqualificar os oprimidos e sua cultura, na falsa superioridade das classes dominantes e até mesmo na ideologia das administrações autoritárias de escolas. Então, essa noção fundamental que Freire vai trabalhar no primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, de uma ambiguidade existencial do oprimido, ele vai beber essa noção e os aspectos problemáticos que essa ambiguidade existencial do oprimido apresenta no pensamento de Fanon. Então, Fanon é um autor fundamental para o pensamento de Paulo Freire e a relação entre Fanon e Freire é algo que merece ser investigado com mais detalhes em pesquisas futuras. Destaquemos agora um outro autor fundamental para a reflexão freiriana e que aparece no pensamento de Freire desde as suas obras iniciais e marca uma presença importante na pedagogia do oprimido, que é Álvaro Vieira Pinto, este filósofo brasileiro do ISEB, que escreveu uma obra fundamental chamada Consciência e Realidade Nacional. Na Pedagogia do Oprimido, no capítulo 3, Freire vai fazer menção às chamadas situações limite e faz referência direta a Álvaro Vieira Pinto na obra Consciência e Realidade Nacional e aponta, então, este trecho que vamos aqui citar numa versão resumida.
Interpretado como modo de ser histórico de uma comunidade nacional em ascensão, as situações limite não são a fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e o mais ser. Não são a abertura para a transcendência metafísica ou religiosa, como julga o filósofo que concebeu pela primeira vez esta ideia, mas a abertura para a transcendência histórica. Não são um modo de existir que torne inútil a liberdade objetiva, por não haver ato a decidir capaz de superá-la, mas, ao contrário, são a mais intensa convocação à liberdade, pois descortinam o infinito de atos a fazer, exatamente aqueles que as devem suprimir como situações limite. Não são a morada do desespero, mas a da esperança. Esta, a situação limite, não aparece mais como um muro no qual esbarramos, porque não é vista como o termo final de uma possibilidade estática e definitiva de ser, mas como o momento do processo histórico. Quando Álvaro Vieira vai destacar as situações limites, ele está se referindo, então, às reflexões oriundas do filósofo Karl Jaspers, que é também citado por Freire no referido capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido. Álvaro se apropria da noção de situação limite, em aspas, para poder pensar o que seria uma situação limite numa perspectiva, então, de construção de um projeto nacional. Álvaro Vieira Pinto, então, vai fazer uma depuração de um caráter, do caráter pessimista e individualista que essa noção traz, que compreende, então, que diante de um determinado problema, que diante de uma determinada situação, que me aparece como uma situação limite, eu acabo, então, do ponto de vista pessimista, do ponto de vista individual, ficando entre duas opções, entre a opção do ser e do nada. Álvaro Vieira Pinto vai destacar que, do ponto de vista de um país que quer se constituir como uma sociedade autônoma, como um país soberano, a situação limite não aparece para ele como algo intransponível, como um muro, como algo que me apresenta ou a possibilidade de permanecer no que sou ou a possibilidade de ser um nada. Não. Em um país que se coloca como projeto de constituição de uma nação democrática, que se coloca como um projeto de constituição soberana, a situação limite que eu encontro, ou seja, os problemas, os desafios com os quais eu me defronto, me colocam diante de duas possibilidades. Entre continuar a ser o que sou, ou, se quisermos, continuar a ser o que somos enquanto nação, ou superar o que somos, porque conseguimos visualizar que a situação em que nos encontramos é apenas um momento passageiro de um processo histórico. E podemos ser muito mais do que aquilo que estamos sendo. Dizendo de maneira mais concreta, um país que se defronta diante de uma situação limite, que pode parecer como algo intransponível, que é a situação de fome de boa parte da sua população, vislumbrando que a fome não é algo que é um fado histórico, mas é uma construção social, que essa fome ela pode ser superada. Daí então que a fome não apareça para quem ou para um país que se coloque como projeto de constituição de uma nação democrática e soberana, a fome, enquanto uma situação limite, não aparece como algo que deva ser simplesmente aceito, acatado, mas como algo que pode e deve ser superado em prol de um mais ser, de um ser mais, da constituição de um novo, de uma nova situação que é constituída rompendo-se a situação limite por um ato limite, ou seja, uma ação que faça transformação daquela situação em que eu me encontro, das circunstâncias em que eu me encontro. Essa ideia, então, de que vislumbrar
a possibilidade de superação de uma situação limite é visualizar um inédito viável, ou seja, a constituição de algo novo, mas que se mostra viável pelo processo de construção histórica, social, é algo que vai estar presente no pensamento de Álvaro Vieira, se referindo então à realidade nacional brasileira, e que Freire retomará para pensar a questão da situação limite, articulado à investigação sobre os temas geradores na sua obra Pedagogia do Oprimido, sobretudo no capítulo 3. Esta noção de situação limite está articulada a outros conceitos, como o conceito de inédito viável, ao conceito de consciência crítica, consciência ingênua, e ao conceito de ato limite. Essas dimensões serão melhor trabalhadas quando a gente investigar, então, o capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido e nos detivermos de maneira pormenorizada na noção de inédito viável, noção fundamental do pensamento de Paulo Freire, e que ele vai beber, então, no pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Bom, pessoal, esta, então, foi a aula 1 do nosso módulo 2, Freire e a Libertação, onde procuramos fazer, então, uma contextualização histórica e teórica da pedagogia do oprimido. Nas próximas aulas, investigaremos, então, passo a passo, cada um dos 4 capítulos da pedagogia do oprimido e teremos uma última aula para trazer algumas dimensões críticas da pedagogia do oprimido que foram apontadas por distintos autores. Espero que a gente possa se encontrar novamente, então, na aula 2, análise dos capítulos 1 e 2 da Pedagogia do Oprimido, do nosso curso Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais. Até mais.